bem-vindos ao Nutrir Descomplicando e hoje a gente vai falar sobre emoções. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui nas minhas páginas eu falo sobre emagrecimento, sobre diversos ângulos, tentando descomplicar isso tudo que está envolvido nesse processo para você. O nosso tema de hoje, então, descontar as emoções na comida. E acho que isso é algo muito presente na vida de todas nós, né? Principalmente mulheres. E quem aqui já descontou, sente que desconta alguma vez na vida emoções na comida? Pode comentar pra mim. Eu já, tá? E, gente, antes de partir pro conteúdo, né, pra nossa conversa, assim, clica aqui embaixo na setinha e manda essa live. Manda essa live para as amigas, manda essa live para quem possa se interessar, tá bom? Então, olha só. As nossas emoções, gente, elas vão ter sim uma grande influência, tá? Na nossa alimentação, nas nossas escolhas alimentares, né, diárias e não só nisso, mas também na maneira, tá? Como a gente se alimenta, em como que a gente se sente com tudo isso. Então, sim, né? Muitas vezes a gente vai realizar uma alimentação baseada nas nossas emoções, a partir das nossas emoções, a partir daquilo que a gente sente, tá? E antes de qualquer coisa, tá? Para todo mundo que tá aqui, eu quero dizer que não é pra gente se sentir culpadas em função disso, não é pra gente sentir culpa por fazer isso, não é pra gente sentir que a gente tá errado de estar fazendo isso, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu digo isso ao longo dessa conversa, né? Porque eu tenho a certeza que não é fácil controlar as emoções e não descontar na comida. E eu tenho certeza também que se a gente pudesse já ter resolvido isso, a gente teria resolvido e não faria mais, não aconteceria mais. Então, não é tão simples quanto parece ser, tá? É mais complicado do que parece desassociar essa alimentação emocional da prática diária, tá? Então, por que que isso acontece? Muito é porque a gente não come só por fome física. A gente se alimenta também por fome emocional, a gente se alimenta também por questões culturais, influências históricas, influências sociais. E isso tudo é importante, né, quando a gente está se alimentando. Então, a gente vai ter, sempre vai estar sofrendo influências de algum viés, de algum setor da nossa vida que vai definir o que a gente escolhe e como a gente vai comer. Então, porque muitas vezes a gente acaba buscando a comida. A gente passa, né, por situações ao longo do nosso dia difíceis muitas vezes, né? Então a gente às vezes vai ter um dia estressante, a gente vai ter um dia difícil, a gente vai ter um dia no trabalho que foi cansativo, que foi exaustivo, a gente vai ter funções na nossa casa também que exigiram de nós, tá? E muitas vezes a gente vai estar precisando buscar por descanso, por relaxamento, a gente vai precisar uma sensação de prazer, de bem-estar, de acolhimento. E a comida, ela faz isso. A comida, ela traz essa sensação de prazer, ela traz essa sensação de bem-estar. Então, faz muito sentido que quando a gente passe por situações difíceis, por dias estressantes, por situações estressantes de uma forma geral, que a gente busque comida. Porque a comida, ela vai ativar regiões do cérebro que vão trazer essa sensação de prazer e bem-estar. Que num dia estressante, num dia exaustivo, é exatamente o que a gente está buscando. Nesses momentos também é o nosso corpo buscando solucionar algo para nós, né? Então, se a gente se sente cansado, se a gente se sente exausto, o cérebro também vai estar buscando, o corpo vai estar sempre buscando uma solução para aquela situação. O que acontece? A solução, ela vai ser direcionada para algo que traga bem-estar, descanso, relaxamento. E onde que a gente consegue encontrar isso de forma rápida, de forma prática? E que traga realmente esse resultado logo? Na comida, né? E na grande maioria das vezes vai ser nas comidas calóricas, vai ser nas comidas fritas, vai ser nas comidas
doces, ricas em açúcar. Dificilmente a gente desconta emoções numa salada, né? Numa água. Então, geralmente a busca ela vai ser por um alimento mais denso em calorias, tá? Quem aqui passa por isso? Quem aqui sente que desconta as emoções na comida? Deixa pra mim nos comentários, tá? Comenta aqui, ai sim, Gladys, eu desconto emoções na comida, sim, isso já aconteceu comigo, sim, isso faz sentido. Me conta, não tem problema descontar as emoções na comida. Nós somos seres humanos, a vida acontece, a vida vem, vai acontecendo, tudo vai acontecendo do jeito como sempre aconteceu, as emoções elas vão vindo e a gente vai acabar buscando alguma maneira de resolver essas emoções. E eu digo que não tem problema buscar resolver as emoções com a comida, porque a gente não consegue desassociar 100% uma coisa da outra. O problema vai ser quando a comida, ela vai ser a única maneira que a gente encontra de resolver, de lidar com essas emoções. Porque nesse contexto, o que vai acontecer? A gente vai começar a colher prejuízos disso. Então, se sempre a gente desconta as nossas emoções na comida, a gente vai começar a colher uma saúde debilitada, talvez a gente vá colher excesso de peso, talvez a gente vai colher uma baixa autoestima. Então, o que eu quero falar assim sobre isso? Às vezes essa autoestima a que eu me refiro, ela não é nem só em relação à estética, mas é uma relação de autoeficácia, uma relação de conseguir fazer algo diferente, uma relação de sentir que tem a capacidade de mudar aquele contexto, de mudar aquela situação, sabe? Para resolver a situação do comer emocional, a gente precisa de fazer uma dieta e que essa dieta ela vai resolver a situação e não vai. A dieta, ela, na grande maioria das vezes, vai piorar o quadro de descontar as emoções com comida. Porque a dieta, ela vem dentro de uma ótica muito restritiva, muito proibitiva. E isso vai fazer com que a gente acabe justamente descontando aquelas emoções que foram inibidas durante a dieta depois, num efeito rebote, né? E acaba se perdendo dentro dessa organização da alimentação, acaba se desorganizando dentro disso tudo. Muitas vezes que a gente vai descontando as emoções da comida, né? Vai percebendo que tá comendo por emoção, só que a gente nem sabe por quê. A gente só percebe que tá descontando na comida, a gente só percebe que tá comendo por emoção, que tá descontando alguma coisa ali, mas a gente não consegue identificar de onde vem isso, a gente não consegue perceber, sabe? E apesar de querer fazer diferente, muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não identifica, a gente não sabe identificar as nossas emoções. Então, isso é algo importante. Até porque nem sempre vão ser emoções negativas que vão estar por trás desse descontar as emoções na comida. A gente acaba jogando tudo nas costas, né? Da ansiedade, do estresse, mas nem sempre vai ser. Nem sempre vão ser essas emoções, sabe? Aliás, existem também os derivados da ansiedade e do estresse, que são o cansaço, a agitação, o medo, sabe? A insegurança, o desânimo, a tristeza. E muitas vezes emoções que a gente considera boas também, como felicidade, alegria, um momento de comemoração. Não acontece que a gente comemora com comida? Não acontece que a gente vai numa festa e tá feliz e recebe visita no fim de semana e acaba comemorando com comida? Pois é. Então, nem só das emoções negativas que a gente alimenta esse ciclo de comer compulsivo. Todas as emoções estão envolvidas. Então, a análise ela precisa ser bem mais profunda do que só pensar que é por causa do estresse ou da ansiedade, sabe? E algum tempo atrás, inclusive, eu percebi que eu vinha comendo por emoção.
Só que eu não estava entendendo qual que era a tal da emoção envolvida. E aí eu consegui parar, né? Era principalmente à noite. E eu consegui parar e avaliar, né, essa situação. E eu entendi que eu estava me sentindo cansada. E que eu acabava buscando esse comer, essa comida, por causa desse cansaço. E qual é o grande problema disso? O grande problema é não identificar o que está por trás. Porque se a gente não identifica, a gente continua retroalimentando esse ciclo do comer emocional e não consegue sair dele. E quando a gente não consegue sair dele, ele vai tomando força. E conforme ele vai tomando força, vai nos distanciando ainda mais de encontrar a origem. Então, outra situação que aconteceu comigo também foi um momento que eu estava sentindo a necessidade de comer muito doce. Então, eu queria doce o tempo inteiro, precisava, sabe? Quando a gente fala assim, preciso do doce. E eu fui entender, né, que não era bem o doce que eu estava buscando. Eu estava, na verdade, eu estava querendo me aquecer, porque eram dias que tava fazendo muito frio, sabe? Que tava gelado, enfim, e aquela vontade de doce começou a vir. E aí, depois de um tempo, eu entendi que não era o doce que eu tava querendo, que não era o doce que eu tava precisando, e sim era descanso que eu estava precisando. Só que eu demorei, tem muito tempo para entender isso, né? E o que eu fiz para conseguir entender isso, para conseguir identificar as emoções e depois disso sim trabalhar com elas, foi me observar e me trazer alguns questionamentos. Então, na hora do doce lá, que eu sentia aquela vontade do doce, quando eu percebi que eu estava comendo muito à noite, principalmente, e eu passei a me observar e prestar atenção, eu comecei a me fazer algumas perguntas. E eu vou compartilhar com vocês essas perguntas. E eu me perguntei, mas por que é que eu estou com essa vontade? E para conseguir responder isso, a gente precisa dar um passinho atrás e entender outras coisas, como por exemplo, como é que foi o meu dia? O que aconteceu nesse meu dia? Como eu me senti hoje? Como eu me sinto agora a partir disso que aconteceu ao longo do meu dia? E como eu gostaria de me sentir? Porque responder a essas perguntas, elas vão nos levar à origem daquele desejo, daquela fome emocional. Então, muitas vezes eu tive um dia difícil, eu tive um dia onde me estressei demais no meu trabalho, me estressei com o meu chefe, tive problemas, tive situações N na família, em casa, vida pessoal para resolver. E eu tô me sentindo angustiada, eu tô me sentindo cansada, a gente se sente assim, né? Depois de um dia, depois das coisas que vão acontecendo. Outra pergunta que eu fiz, como eu gostaria de me sentir. Então, depois de identificar o que aconteceu, tô me sentindo angustiada, tô me sentindo triste, tô me sentindo desamparada, tô me sentindo fraca. Depois de perceber isso, a gente precisa se perguntar, como que eu gostaria de me sentir? Como que eu gostaria de me sentir? Porque é aqui que entra a resposta da fome emocional. Porque é para resolver esse sentimento que a gente busca a comida. Então, eu estou cansada, eu estou estressada, eu estou desanimada, eu estou triste, eu estou frustrada, eu estou angustiada. E aí eu busco entender por que é que eu estou sentindo isso e como eu gostaria de me sentir. Porque é a partir disso que eu vou buscar a comida. Se a minha resposta for, bom, eu estou angustiada, eu gostaria de me sentir aliviada, a comida traz alívio. E se a gente não para pensar sobre isso, a gente vai responder de forma automática. A gente não se dá conta desse ciclo. A gente só tá se sentindo angustiada e automaticamente a gente vai buscar comida angustiada ou de outra forma, tá? Só usei um exemplo. E a gente vai buscar comida para resolver aquilo ali. Porque a gente não entendeu que, na verdade, a gente queria era se sentir aliviada e que a comida buscada naquele momento foi para isso.
mas que teve sua origem lá atrás em como eu estava me sentindo. Outra pergunta importante, tá? Quando a gente está nesse ciclo de identificar essa fome emocional. Depois de perceber como que eu estava me sentindo. Vou usar o exemplo da angústia. Bom, eu estava me sentindo angustiada. Como eu gostaria de me sentir? Bom, eu gostaria de me sentir aliviada. Ok. O que eu posso fazer que não seja comer para me sentir aliviada? Aqui vai entrar um outro questionamento fundamental para resolver ou manejar de uma forma mais consciente o comer emocional. Entra a pergunta: a fome que eu sinto é fome de quê? É fome de comida mesmo? Porque muitas vezes não é. Quando a gente desconta as nossas emoções na comida, não é fome de comida, não é fome física. É fome muitas vezes de chorar. Muitas vezes a gente tem fome de dormir, de descansar, de tirar uma folga, de gritar. Fome de ficar sozinho um pouco. Fome de ter um descanso. Só que a gente não identifica nada disso e automaticamente a gente busca comida para se sentir melhor. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é inteligente, ele é sagaz. Ele percebe que algo está errado e ele sempre vai buscar o equilíbrio, ele sempre vai buscar o melhor para aquele organismo. Então, o que ele faz? Lembra a gente de que comer traz prazer, traz bem-estar, traz aconchego, traz conforto, traz descanso. E a gente vai e faz, sem questionar. O problema, de novo, são as consequências que isso vai acabar trazendo para a nossa vida. Como eu disse antes, o problema não é comer por emoções. O problema é quando a nossa única maneira de lidar com as nossas emoções está em comer. Porque aí, com o passar do tempo, a gente vai sim colher consequências negativas disso. Faz sentido isso para vocês, gente? Deixa aqui nos comentários, tá? Identificar as emoções que estão por trás dos motivos que nos levam a comer. Por quê? A gente acha que a gente tem que olhar para o que a gente come, quando na verdade a gente tem que olhar para antes. A gente tem que olhar para o porquê eu escolhi comer aquilo naquele horário, naquela quantidade, naquela frequência. E entender o que a gente sente é muito importante para conseguir identificar tudo isso. Essa questão de identificar os sentimentos, essa questão de conseguir parar, analisar, identificar e mudar a resposta para o que a gente está sentindo, mudar a resposta seria, ao invés de comer, o que eu posso fazer para sentir aquilo que eu quero sentir? A solução não é um passe de mágica, exige muito da gente. Vai exigir de você, né? Vai exigir um pouco de freio, vai exigir parar para se observar um pouco e avaliar, né? Avaliar, tomar outras e novas decisões. Então, realmente fácil não é. Não é fácil mudar o ciclo do comer emocional. Mas também não é fácil continuar fazendo isso. Então, às vezes, a gente precisa escolher as nossas batalhas. A gente pode ter dois caminhos que vão ser difíceis, mas em um deles eu vou precisar seguir, um deles eu vou precisar encarar, mesmo sendo difícil, os dois vão ser. Porque quando a gente come por emoções, a gente se sente fora de controle daquela situação. A gente fez e não percebeu, a gente comeu e não viu. E isso angustia muito também. E se a gente faz, come sem perceber, come no automático, come por emoções e não viu, depois a gente se sente angustiado, o que a gente vai querer fazer novamente para resolver aquela angústia? Se eu não sei de onde vem, eu vou buscar comida mais uma vez. E aí é um ciclo que vai se retroalimentando e não tem fim. E existem inúmeras emoções. Tem ansiedade e seus derivados, como a tristeza, a angústia. Às vezes a gente acha que a ansiedade é a responsável. E não.
Às vezes a ansiedade ela vai ser só uma consequência também de coisas que a gente já vem sentindo e que foi acumulando e que não conseguiu resolver e que não conseguiu identificar. É o estresse, é o excesso de trabalho, é muita demanda às vezes em casa, fora de casa, é medo, é frustração, é angústia, é insatisfação com alguma coisa da vida, do trabalho. E isso tudo vai gerando uma ansiedade, porque são coisas que a gente continua vivendo e não consegue resolver. E essa ansiedade, esses sentimentos derivados todos, a gente vai acabar tentando sanar a partir da comida. E mais uma vez, da comida hipercalórica, da comida rica em açúcar, da comida rica em gordura. Não vai ser com salada e com água. E exige esforço da nossa parte, exige parar, em primeiro lugar, para conseguir descontar menos vezes na comida, é preciso entender as próprias emoções. E isso só você que tá aí vai conseguir fazer. Eu não vou dizer, eu não posso dizer, ai, a emoção medo, o sentimento angústia provoca esse tipo de atitude. Não, cada um vai ter uma resposta diferente para aquilo que sente. Só que antes de entender isso, é difícil conseguir encontrar uma solução. Então eu quero muito ajudar vocês a conseguirem lidar com as frustrações, com as angústias, com o cansaço, com os medos, com as tristezas que levam ao comer emocional. Às vezes ao comer compulsivo, ao comer sem perceber. Só que o que eu posso fazer é estar trazendo essas informações para você agora. Vai exigir daqui para frente que aí do outro lado haja uma resposta, exista uma resposta também. E gente, não exige mover muito tempo e investir muito dinheiro nisso. Para começar a identificar as nossas emoções, a gente só precisa prestar atenção em si mesmo. Então, quando percebe que está chegando em casa muito ansiosa, muito angustiada, que já está buscando a comida, para por um momento, vai tomar um banho, vai para um outro cômodo mais arejado, mais iluminado, respira um pouco e aí vai se fazendo aquelas perguntas. O que aconteceu hoje no meu dia? Como eu me senti com o que aconteceu no meu dia? E como eu estou me sentindo agora? E como eu gostaria de me sentir? Porque isso vai fazer uma grande diferença. Entender como eu estou me sentindo e como eu gostaria de me sentir. Porque é no meio disso que vem a comida. Eu tô me sentindo angustiada, eu quero me sentir aliviada, eu vou comer para me sentir aliviada. Ok, e que outras coisas eu posso fazer que não sejam comer para me sentir aliviada também. Não é totalmente errado, não é que esteja errado. Gladys, faz mal comer por emoções? Não faz. A questão é que a gente sempre use o comer como uma forma de resolver as emoções. Aí sim a gente tem um grande problema. Porque a gente vai colher esses resultados em algum momento. E na verdade a gente vai se distanciando cada vez mais de ter o controle. Proponho que se faça esse exercício, de parar por um instante para se fazer essas perguntas, que podem mudar completamente o rumo dessa história de comer por emoções. E a cada vez, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vai vivendo a vida, quanto mais a gente amadurece e cresce, mais emoções a gente vai ter para dar conta. Porque a vida adulta, ela vem com carga, ela vem com responsabilidades, ela vem com exigências. Então, as emoções, elas vão estar sempre presentes na nossa vida, gente. Não é possível e nem viável desassociar por completo as emoções da alimentação. E a gente precisa não se culpar porque faz isso. Vão acontecer momentos em que a gente vai fazer, porque isso faz parte da vida, da complexidade que é a vida. Agora, sim, é importante olhar para quantas vezes eu tenho buscado a comida para resolver as minhas emoções.
E talvez chegue um momento em que a gente vai precisar de ajuda para lidar com isso. E tá tudo bem. Que bom que existem profissionais que podem ajudar. Então, se eu não tô conseguindo muitas vezes sozinha identificar, perceber, poxa, será que eu tô comendo porque eu tô cansada? Lembra da pergunta que eu fiz antes? É fome de quê? É fome de cansaço? É fome de chorar? É fome de descansar? Então, às vezes a gente não vai conseguir identificar isso sozinhos. E vale a pena buscar uma ajuda, porque se essa é uma situação que está incomodando, vamos resolver. Vamos resolver. E aí depois as coisas fluem com mais leveza. Então, um recado importante que eu queria deixar hoje, tá? Nessa nossa conversa. As emoções, elas vão fazer parte da nossa essência. Como seres humanos, tá? E nós vamos acabar sim em alguns momentos descontando na comida, isso é inevitável. A questão é, vai ser a única maneira que eu vou encontrar de resolver os meus sentimentos, as minhas emoções? Porque não precisa ser a única. Existem várias outras. E cada um vai ter a sua outra maneira. Eu poderia dizer aqui para vocês, olha, dá pra gente fazer dá para fazer uma atividade física, dá para ler um livro, dá para tomar um banho mais relaxante. Mas cada um vai ter o que funciona para si. Talvez para mim tomar um banho relaxante funcione, para você que tá aí não. Então não existe um modelo a ser copiado. Existe o autoconhecimento, entender o que está acontecendo na nossa vida. E no consultório, muitas vezes eu uso a roda da vida para trabalhar isso. Roda da vida no emagrecimento, onde a gente vai entender todos, vários aspectos da nossa vida que estão gerando sentimentos, emoções negativas que influenciam a maneira como a gente se alimenta. Então, olhem para isso, né? Vamos buscar entender, todos nós, porque eu também passo por momentos de comer emocional. Como eu disse antes, é absolutamente normal. A gente não precisa se culpar por isso. Mas se estiver incomodando, a gente pode tentar resolver. Por que não? Né? Então, como seres sim emocionais e como seres que precisam da comida, a gente pode buscar uma solução que se equilibre entre esses dois fatores. Eu posso sim comer por emoção, porém, como que eu vou manejar isso para que não me traga resultados negativos, tá? Porque lembra que emoções positivas também vão fazer com que a gente coma. Não são só as negativas, as positivas também, tá? Então, gente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é isso. Agradeço muito por todos que entraram, por todos que estiveram aqui comigo hoje. E se gostaram de alguma coisa que eu falei, se teve algum insight, alguma coisa que ajudou vocês, que fez com que vocês pensassem, por favor, compartilhem, comentem, tá? E sejam bem-vindos nos meus próximos conteúdos também, tá, gente? Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!